Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Thiago. Estou aqui trazendo esse conteúdo onde eu vou abordar os pontos principais da matéria de artes dentro da apostila do PET, volume 4. Como sugestão, peço que ao acompanhar este áudio, vocês estejam com a apostila de vocês em mãos, para ficar fácil identificar em qual ponto da matéria nós estamos, de qual conteúdo nós estamos falando. Lembrando que é muito importante que vocês façam a leitura do material da apostila, tá bom? Lá tá tudo de forma bem resumida, tá bem didático, e é muito importante que vocês façam a leitura de todo o material. Bom, a nossa apostila se inicia na página 86 e os conteúdos que teremos em cada semana são: na semana 1, arte abstrata; semana 2, o cubismo; semana 3, o que é caricatura; semana 4, técnica de desenho. A unidade temática da semana 1 é artes visuais. A gente define como arte visual porque é toda manifestação artística em que temos a nossa visão como principal forma de apreciação. Os principais pontos do conteúdo dentro da semana 1 são as características da arte abstrata, os tipos de arte abstrata e como foi o movimento da arte abstrata no Brasil. Podendo ser chamada de arte abstrata ou abstracionismo, este movimento artístico ele tem como principal característica a representação de formas de maneira não real, ou seja, distante da realidade. Outra característica marcante e que fica de fácil entendimento do que é arte abstrata é que ela vem em contraponto ao conceito de arte realista. A arte realista é aquela arte que é focada na técnica, ela é focada nas expressões humanas, ou seja, ela retrata o real. Já na arte abstrata, tem essa liberdade maior do artista em expressar suas emoções, seus sentimentos. Então, todas as formas que a gente vê na arte abstrata, muitas vezes elas não são reconhecíveis. É bom observar que na arte abstrata a gente sempre vai ter o uso de muitas cores e de formas geométricas, e que o resultado final da obra ele não vai ser algo reconhecível, podendo a arte abstrata ser tanto pinturas quanto gravuras, esculturas. A arte abstrata ainda foi um movimento que se permitiu desdobrar, resultando em dois tipos de arte abstrata, que é o abstracionismo geométrico e o abstracionismo informal. O primeiro, que é o geométrico, ele traz referências do cubismo e do futurismo, e o segundo, que é o informal, ele traz muita referência do expressionismo. O abstracionismo geométrico, ele trabalha muito com as linhas retas, com figuras geométricas e com cores sólidas. Já o informal, ele é mais delicado, então ele vai trabalhar mais os sentimentos, ele vai tentar expressar mais o sentimento do artista e transmitir uma mensagem mais delicada. Então vai ter uso de mais cores e formas não tão exatas. No Brasil, este movimento tem início a partir de 1950, através dos artistas Antônio Bandeira e Cícero Dias, que após morar um tempo na Europa, retornam ao país trazendo essas referências do abstracionismo. Porém, este movimento artístico só vai se firmar e se consolidar no país a partir da realização da Bienal de São Paulo. A Bienal de São Paulo é uma grande exposição de arte. Ela está entre os 3 eventos de artes mais relevantes do mundo e ela reúne todos os artistas e movimentos inovadores do cenário nacional em determinada época. Ela ocorre de 2 em 2 anos. A sua primeira edição foi em 1951 e ela ocorre até os dias atuais. Então, gente, os pontos principais que cabe destacar dessa semana é justamente entender o abstracionismo como essa distância da realidade, entender que ele tem essa vertente geométrica, utilizando apenas as formas geométricas, essa vertente informal, que é voltada mais para o sentimentalismo, e entender como que no Brasil é um movimento que precisou, ainda assim, de uma certa energia para se consolidar. Ele só foi se consolidar a partir da realização de um evento, que foi a Bienal de São Paulo. Na semana 2 temos como temática o cubismo, que é um movimento também muito relevante e ele é bem fácil de se compreender. O cubismo também é um movimento artístico
que teve início no cenário europeu, porém antes ou depois que ele foi chegar ao Brasil, e mais uma vez através de alguns artistas locais que foram para fora e voltaram ao país com essa bagagem artística. O principal ponto do cubismo. O cubismo, ele representa figuras reais, objetos reais. São objetos que a gente consegue identificar. Porém, a representação desses objetos são realizadas a partir da ótica geométrica, ou seja, utiliza-se de formas geométricas para representar esses objetos reais. Então, as obras cubistas, elas vão remeter a essa ideia de colagem, essa ideia um pouco abstrata pela disposição dos objetos, mas ainda assim são figuras que a gente consegue reconhecer. Então não chega a ser algo abstrato. Então ele traz como característica esse tratamento geométrico das formas da natureza e também exercício mental, expressão de ideias. É definido como esse exercício mental, essa expressão de ideias, a identidade e a impressão que o artista imprime na obra. Porque no cubismo, o mesmo objeto para um artista ele pode ser visto de diferentes ângulos antes de ser inserido na obra. Outro ponto interessante no cubismo é que ele não tem intenção de retratar a sensação de profundidade nas obras. Aquelas obras, elas não vão ter aquela sensação de ter um objeto mais à frente e outro objeto mais ao fundo. Algo que a gente vai perceber uma diferença já no cubismo feito no Brasil. Então, as formas predominantes do cubismo são as linhas retas, modeladas, cubos, cilindros. Já no Brasil, a gente vai perceber que isso ocorre um pouco diferente. Inicialmente, o cubismo chegou no Brasil através da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral é uma das maiores e mais relevantes artistas do Brasil. E naquela época, ela foi uma figura muito importante. Além de ser uma mulher, ela representava tudo de inovador no movimento das artes no Brasil. Então, todo o movimento artístico que ela pôde presenciar, ela sempre esteve como inovadora, sempre foi alguém que se destacou no meio artístico. No Brasil, o cubismo utiliza muito das referências europeias, principalmente na questão da disposição das formas geométricas, das linhas, da disposição da obra no geral. Porém, no Brasil ele é tratado ainda como cubismo e brasilidade, por quê? Porque quando ele chegou ao Brasil, ele teve uma reformulação. Então, já a questão da profundidade. Na primeira obra, vê que não é possível identificar qual objeto está mais à frente, qual objeto está mais ao fundo. Já no cubismo do Brasil, é possível identificar essa profundidade. As cores são cores mais predominantes do nosso cenário. As cores mais predominantes e essa organização visual melhor da obra. Então, de forma geral, entender o cubismo é entender o seguinte: o cubismo ele representa figuras reais, ele representa formas presentes da natureza, porém a partir de elementos geométricos. Temos a semana 3 com a temática O que é caricatura? Acredito que seja a semana mais tranquila deste PET. É um conteúdo bem fácil de se entender e se define da seguinte maneira: caricatura. De maneira geral, a caricatura é um desenho cujo objetivo principal é enfatizar e exagerar as características de uma pessoa, animal ou objeto. A caricatura pode sim, ela pode e é sim este exercício de exagerar nas formas de uma pessoa ao representar em desenho. Porém, ela pode também ser apenas uma representação em desenho daquela pessoa, daquele animal ou daquele objeto. Na ilustração da apostila do Barack Obama, vocês vão perceber essa caricatura, digamos que mais caricata mesmo, com mais referências e traços mais expressivos da pessoa, onde esse exercício de exagerar nas características é muito presente. Porém, na caricatura que eu trago minha aqui, né, nesse slide, vocês vão perceber que é uma caricatura que representa apenas a minha forma humana, porém em desenho.
E por fim, na semana 4 temos como temático o desenho. Para definir o desenho, temos: desenho é uma técnica de que dispomos para representar ideias ou coisas concretas em papel ou superfície, diferindo, porém, da pintura e da gravura. O desenho ele ainda pode ser definido como abstrato e figurativo. Abstrato, a gente busca um pouquinho daquela referência do abstracionismo, do, daquelas formas que não tem nenhuma ligação com a realidade. E figurativo, na ideia de querer representar algo real. É muito interessante destacar no desenho que ele é algo que nos acompanha, que acompanha o homem desde a pré-história, antes mesmo da invenção da escrita, já tínhamos aí os registros de desenho através das pinturas rupestres, das gravuras em rochas. É algo que já faz parte do nosso cotidiano e que hoje em dia ele é utilizado de diferentes maneiras. O desenho nos dias atuais ele pode ser utilizado como uma forma de comunicação, como um meio profissional de trabalho através dos desenhos e dos projetos arquitetônicos, pode ser uma forma de lazer e apenas uma apreciação estética. Lembrando que o desenho é uma questão de prática. Para você ser um bom desenhista, a depender do tipo de desenho que você quer realizar, você tem que praticar. Você só vai chegar a um bom resultado se você tiver uma prática naquele tipo de desenho. Na apostila traz alguns tipos de desenho, destaca aqui alguns deles, como o desenho de observação, que é um desenho realizado a partir da observação de algum objeto. Você tenta reproduzi-lo na superfície desejada, observando ele e sendo fiel a todas as suas características. O desenho geométrico, que vai lembrar muito o cubismo, que vai ser o desenho feito a partir de figuras geométricas. O desenho de memória, que você vai lembrar de alguma imagem em sua cabeça ou de algum cenário que você presenciou e vai tentar reproduzi-lo na superfície. O desenho de criação, feito através de alguma ideia sua. O desenho de computador, realizado através de recursos gráficos. E o desenho cego, a partir da observação de alguma ilustração, você tentará reproduzir este desenho em uma superfície sem utilizar a sua visão. Então, de importante aí do desenho, cabe destacar essa função dele, tanto profissional quanto criativa. Cabe destacar essa função dele enquanto um recurso de comunicação, um recurso estético e que está presente aí no cotidiano das nossas vidas desde a pré-história. Então é algo muito importante e entender que o desenho existe de várias maneiras, várias formas de desenhar e tudo é uma questão de prática. Deixo aqui duas indicações, algo que não é obrigatório acompanhar, são apenas indicações. A primeira dela é o app Mujpop, que eu utilizei para criar a minha caricatura lá, que eu apresentei na semana 3. E o segundo é uma aula no YouTube, com a duração de 14 minutos, que é uma aula básica de introdução ao desenho. É uma aula que te ajuda a praticar um pouquinho mais sobre desenho, maneira de segurar o lápis, de melhorar o traço. Então, essa ajuda aí em como praticar mais a forma de desenhar. E é isso, este conteúdo aí com a finalidade de destacar aí os principais pontos da matéria de artes dentro da apostila do volume 4. Vai ajudar sim no desenvolvimento das atividades e qualquer dúvida estou à disposição no WhatsApp, é só entrar em contato.